Nos próximos capítulos de Vale Tudo, em breve, uma bomba vai explodir no universo de Vale Tudo. Fátima finalmente descobrirá que César está envolvido com ninguém menos que Odete Roitman. A jovem, sempre desconfiada de que o modelo tinha uma coroa bancando seu estilo de vida, jamais imaginaria que se tratava justamente da poderosa empresária da TCA. O romance entre César e Odete será mantido em absoluto sigilo, mas a verdade virá à tona de forma avassaladora, trazendo uma reviravolta impactante na vida de todos os envolvidos. Tudo começa após a traição de Fátima com César ser revelada, pondo um ponto final em seu casamento com Afonso. A farsa de esposa perfeita desmorona, e a família Roitman, que antes a tolerava, passa a rejeitá-la de forma implacável. Até mesmo Odete, que em certos momentos serviu como uma aliada estratégica para a jovem, dá as costas sem pensar duas vezes. O desprezo da bilionária é mais um golpe duro em seu orgulho. Ao mesmo tempo, César, cada vez mais enredado pelos encantos e pelo poder de Odete, resolve abandonar de vez Fátima. A influenciadora, que acreditava controlar o modelo com sua sedução, não percebeu que ele encontraria em Odete algo que ela não poderia oferecer: poder, status e, sobretudo, dinheiro. Para piorar, ele não pensa duas vezes antes de deixá-la sozinha. E grávida. Mesmo em meio ao caos, Fátima não desiste de perseguir César. Sem dinheiro, sem aliados e com a reputação em frangalhos, ela se vê obrigada a engolir o próprio orgulho e recorrer à mãe Raquel. A cena marcará um dos pontos mais baixos da trajetória da personagem. Desesperada, ela surge em Vila Isabel para buscar ajuda. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Mas ao chegar, não encontra Raquel. É Poliana quem a recebe. Visivelmente abalada, Fátima desabafa com ele. O Afonso me botou pra fora de casa e agora o César também sumiu. E eu tô sozinha. Só que eu tô grávida, Poliana. E tá todo mundo me virando as costas. Apesar de não ter falado comigo lá no teatro, eu sei que a minha mãe não vai me abandonar. O amigo de Raquel, comovido, hesita, mas não deixa de ser sincero. Olha, Maria de Fátima, eu não sei não. Porque a Raquel já estava bem chateada com você. Mas depois que ela viu o César com a Odete hoje, as palavras caem como uma bomba. O César com a Odete? Como assim, Poliana? Pergunta ela, incrédula. A partir desse momento, a desconfiança vira certeza. Fátima não consegue acreditar que César a trocou justamente por Odete, mas decide tirar a prova com os próprios olhos. Tomada por uma mistura de raiva e humilhação, parte direto para o hotel de luxo onde a bilionária está hospedada. A sequência no hotel promete ser explosiva. O roteiro indica uma cena de forte impacto dramático. Inte. Hotel quarto luxo. Noite. Odete e César desfrutam de um momento íntimo. Entre taças de vinho, risadas cúmplices e beijos, a empresária e o modelo celebram a nova fase do relacionamento. De repente, o clima é interrompido por batidas fortes na porta. Odete, irritada, se levanta e abre, apenas para se deparar com Fátima, transtornada. O choque é imediato. César! Grita Fátima, incrédula. O que é que você está fazendo aqui? A presença inesperada da influenciadora pega César de surpresa, enquanto Odete mantém a frieza de sempre, encarando Fátima com aquele olhar cortante que paralisa qualquer um. A tensão se instala no ar. De um lado, a jovem rejeitada e grávida, do outro, a bilionária poderosa que agora controla os passos de seu ex-amante. Esse flagrante mudará radicalmente o rumo da história. Fátima, que sempre acreditou ter o mundo a seus pés, descobre que agora é apenas uma peça descartada no jogo de Odete. Já César, encurralado, será obrigado a lidar com as consequências de sua escolha, enquanto Odete, como sempre, mostrará que ninguém escapa de suas garras sem pagar um preço alto. O silêncio após a revelação dura poucos segundos, mas parece uma eternidade. Fátima encara César como se não acreditasse no que via, os olhos marejados de ódio e incredulidade. Já Odete, fria como uma estátua de mármore, mantém um leve sorriso de superioridade nos lábios, como quem saboreia cada segundo daquela humilhação. Então é isso? Dispara Fátima, a voz embargada. Era por isso que você sumiu, César? Enquanto eu estava sozinha, grávida. Você estava aqui, se deitando com essa velha? César se levanta, visivelmente desconfortável, tentando conter o estrago. Fátima, calma. Não é o que você está pensando.
mas a jovem não lhe dá espaço. Não é o que eu estou pensando. Eu tô vendo, César! Grita ela, apontando para a cama desarrumada, para as taças de vinho e para Odete. Você me usou! Me fez acreditar que a gente tinha futuro e me troca por ela? Odete se adianta, interrompendo o desabafo com a calma venenosa que lhe é característica. Chega de cena, Maria de Fátima. Você nunca passou de uma menina ambiciosa que queria subir na vida a qualquer custo. E conseguiu, por um tempo, mas com você, nada dura. Sua própria arrogância foi sua ruína. Fátima quase perde o fôlego com o deboche. Você sabia que eu estava com ele, e mesmo assim, roubou o César de mim. Odete solta uma risada seca, como se aquilo fosse um insulto à sua inteligência. Roubei? Minha querida, homens como César não precisam ser roubados. Eles vão atrás do que lhes interessa. E no caso dele, o interesse era óbvio. Dinheiro, estabilidade, poder. Coisas que você jamais poderia oferecer. César tenta intervir, mas as duas mulheres disputam cada palavra como uma faca afiada. Fátima, tomada pela fúria, avança um passo, erguendo o dedo em riste contra Odete. Você pode ter dinheiro, pode ter o mundo, mas nunca vai ter o que eu tenho, Odete. A juventude. Odete não se intimida. Olha de cima a baixo para a rival e responde com desprezo. Juventude sem inteligência não vale nada. Você confunde beleza com valor. Enquanto isso, eu construí um império, e é ao meu lado que César escolheu estar. Nesse instante, César explode, tentando acalmar os ânimos. Chega! As duas! Eu não vou deixar que isso vire um circo. Fátima, você precisa entender. Nós dois nunca tivemos nada sério. Era uma diversão, só isso. As palavras dele caem como punhais. Fátima sente as pernas tremerem, mas se recusa a chorar na frente deles. Uma diversão? Repete ela, rindo em meio às lágrimas contidas. Eu me entreguei a você, César. Larguei tudo. E agora você diz que foi só diversão? César abaixa os olhos, sem coragem de encará-la. Odete, satisfeita com a submissão dele, se aproxima e segura o braço do modelo com firmeza. Está claro, Maria de Fátima. O César escolheu, e não foi você. Fátima aperta os punhos com tanta força que suas unhas quase cravam na palma da mão. O ódio cresce em seu peito. Você vai se arrepender, Odete, diz em tom baixo, mas carregado de ameaça. Nenhum império é eterno, nem o seu. A bilionária sorri, altiva, como quem ouve um comentário ingênuo. A diferença entre nós, minha cara, é que eu sempre jogo para ganhar. Você, ao contrário, tropeça nos próprios erros. Fátima não aguenta mais. Com lágrimas nos olhos, vira-se e sai do quarto batendo a porta com violência, deixando César e Odete sozinhos. Dentro, César respira fundo, como se tivesse sido despido de qualquer ilusão. Ele se solta do braço de Odete e caminha até a janela perturbado. Você não precisava humilhar ela desse jeito, Odete. Ela, impassível, responde. Precisava sim. Fátima precisava aprender de uma vez por todas que no meu mundo só sobrevive quem sabe jogar. César a encara, dividido entre a atração que sente pela empresária e o peso da própria consciência. Mas Odete não dá espaço para fraquezas. Se aproxima, acaricia o rosto dele e sentencia. Esqueça, Maria de Fátima. O passado não importa mais. Agora você está comigo. E comigo, César. Não existe meio termo. É vencer ou ser destruído. Enquanto isso, no corredor do hotel, Fátima se encosta na parede, tentando recuperar o ar. O choro contido finalmente transborda. Mas junto das lágrimas nasce algo novo. Um desejo ardente de vingança. Se até Odete havia conseguido lhe roubar César, então chegara a hora de provar que ninguém, nem mesmo a poderosa Reutemann, poderia pisar em Maria de Fátima impunemente. Corpo do marido de Nise é encontrado no túmulo de Leonardo, e revelação expõe plano sombrio de Odete. A noite do acidente de Leonardo sempre foi cercada de dúvidas, mas a verdade está prestes a vir à tona em uma sequência eletrizante. Ao contrário da versão que todos acreditavam, Leonardo não morreu naquela tragédia. Ele sobreviveu e se manteve escondido durante todo esse tempo graças a um plano minuciosamente arquitetado por sua mãe, Odete. Para sustentar a mentira, outro homem acabou ocupando seu lugar na história. O marido de Nise. Foi ele quem perdeu a vida no acidente e acabou enterrado no túmulo que a família Reutemann pensa ser de Leonardo. Essa revelação, guardada a 7 chaves por anos, será exposta em um conjunto de cenas gravadas em absoluto sigilo, que prometem abalar a novela.
A produção reservou 10 cenas cruciais para um cenário escolhido com extremo cuidado. Uma estrada isolada em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. O local, cercado de mata e distante de curiosos, ajuda a preservar o mistério e reforça o clima de suspense que envolve a sequência. Sob a direção de Paulo Silvestrini, cada detalhe será pensado para transportar o público à fatídica noite do acidente. A reconstrução da noite fatal. As cenas mostrarão pela primeira vez o que realmente aconteceu. Luzes fracas de faróis, chuva intensa e o som distante de ondas batendo contra as pedras vão ambientar o momento. O público verá Leonardo ferido, mas consciente, sendo retirado às pressas do local por 2 homens misteriosos. Um deles identificado como Álvaro, personagem que fará sua estreia nessa trama. Ao mesmo tempo, o corpo do marido de Nise, já sem vida, será colocado no carro destruído para que pareça que ele era Leonardo. Essa operação macabra não foi um ato isolado. Atrás de tudo, movendo as peças como em um jogo de xadrez, estava Odete. Fria e calculista, ela decidiu esconder o próprio filho para protegê-lo de ameaças e, ao mesmo tempo, preservar interesses obscuros que ainda não vieram totalmente à tona. O flashback mostrará também a reação de Nise, que na época sequer imaginava o que havia acontecido. Enquanto chorava a suposta morte do marido em outro contexto, ela nem desconfiava que seu corpo havia sido usado para encobrir a sobrevivência de Leonardo. A peça-chave, o vídeo de Ana Clara. O início dessa reviravolta será disparado por um gesto aparentemente simples. Ana Clara, neta de Nise, grava um depoimento em seu celular, sem saber que suas palavras irão mexer com o passado de todos. No vídeo, ela relata lembranças fragmentadas e estranhas que ouviu sobre a noite do acidente, mencionando inclusive a presença de um homem ferido que não parecia ser Leonardo. Esse vídeo chega às mãos de um policial que já investigava o caso. A partir daí, as peças começam a se encaixar. Isaías, outro novo personagem, será mostrado ajudando a conectar os fatos e conduzindo Ana Clara, Nise e Heleninha até a estrada de São Conrado para uma reconstituição. O confronto e a revelação. No momento mais tenso, Nise ouvirá pela primeira vez a confirmação que temia. O corpo enterrado no túmulo de Leonardo sempre foi o de seu marido. A reação será carregada de emoção e indignação. Vocês me deixaram chorar por um homem que nem estava ali, dirá Nise, com a voz embargada. Odete, impassível, responderá. Fiz o que era necessário. Leonardo não podia aparecer. Heleninha, chocada, tentará intervir, mas Odete se manterá firme, evitando dar explicações completas sobre os motivos de ter afastado o filho por tanto tempo. O silêncio dela só aumentará a tensão. Segredos, pistas e o que vem pela frente. Essa sequência não revelará tudo de uma vez. O roteiro, propositalmente, esconde a data exata em que as cenas irão ao ar e mantém algumas falas em sigilo até para parte do elenco. A intenção é preservar o impacto para o momento da exibição e deixar o público tentando adivinhar qual será o próximo passo de Odete. Ainda assim, ficará claro que o plano de troca de corpos foi executado com a participação de mais pessoas do que se imaginava, e que Leonardo vive escondido sob a proteção da mãe, longe dos olhos da família e da imprensa. A novela já vinha soltando pequenas pistas dessa virada. Olhares desconfiados, comentários truncados e até referências sutis ao marido de Nise. Agora, com o flashback, todas essas insinuações se transformarão em prova concreta, abrindo caminho para novos conflitos e alianças inesperadas. O que restará saber é até onde Odete está disposta a ir para manter Leonardo a salvo. E, principalmente, o que ela teme que aconteça se a verdade completa for revelada. Após o confronto, o clima entre os personagens ficará insustentável. Nise, tomada pela mistura de luto renovado e revolta, sairá às pressas da cena, deixando Ana Clara aflita. Heleninha tentará consolá-la, mas Nise estará irredutível. Eu vou descobrir tudo, nem que tenha que virar essa cidade de cabeça para baixo. Enquanto isso, Odete, fria como sempre, chamará Álvaro para uma conversa reservada. Em voz baixa, mas com firmeza, ela dará instruções para que Leonardo continue escondido em local seguro. A matriarca deixará escapar que há gente poderosa interessada na morte dele, o que reforça que o acidente não foi apenas uma fatalidade. Isaías, o policial que acompanha o caso, perceberá que Odete sabe mais do que está disposta a admitir. Ao se afastar, ele comentará com Ana Clara. Essa história ainda tem muitas camadas, e nós só arrancamos a primeira. Na sequência seguinte, o público verá Leonardo em um local afastado,
Uma casa simples no interior, com aspecto de abandono. Ele observará uma foto antiga da família Reutemann, visivelmente abalado. Uma ligação de Álvaro interromperá o momento. Não saia daí. Eles estão começando a juntar as peças. Leonardo, hesitante, questionará até quando precisará viver escondido. Álvaro, seco, responderá: até sua mãe dizer que é seguro. Essa cena deixará claro que, embora seja protegido por Odete, Leonardo vive praticamente como prisioneiro de seu próprio passado. Paralelamente, Nise começará a investigar por conta própria. Ela buscará documentos, registros policiais e até antigos conhecidos do marido. Descobrirá que, nos meses anteriores ao acidente, ele havia recebido ameaças veladas por telefone e que mantinha encontros secretos no centro da cidade. Uma conversa com um ex-colega do marido trará novas pistas. Ele me disse que tinha algo grande nas mãos. Algo que poderia acabar com uma família muito poderosa. Esse detalhe deixará claro que a morte dele pode ter ligação direta com interesses de Odete. Enquanto Nise se aprofunda na investigação, a tensão explode dentro da mansão dos Reutemann. Heleninha, cada vez mais desconfiada da mãe, passará a questionar suas decisões em público. Em um jantar tenso, ela dirá: mãe, até onde você vai para proteger o Leonardo? Ou é para proteger a si mesma? Odete, ofendida, cortará a filha com um olhar fulminante. Você não entende nada sobre proteção, Heleninha. Às vezes é preciso sujar as mãos para manter a família de pé. A continuação da trama mostrará Odete tentando manipular a narrativa na imprensa para desviar as atenções, enquanto Isaías reúne provas para abrir uma investigação formal. Ao mesmo tempo, Nise se aproximará de aliados inesperados, incluindo Álvaro, que começará a mostrar sinais de arrependimento por ter participado do plano. A tensão entre Afonso e Maria de Fátima atingirá o ponto máximo quando a verdade sobre o caso extraconjugal da jovem vier à tona. Tudo começará quando o filho de Odete flagrar com seus próprios olhos um beijo apaixonado entre Fátima e César. O impacto será imediato. Tomado pela raiva, Afonso partirá para cima do rival sem pensar duas vezes, desferindo socos violentos que farão o amante cair no chão, atordoado, com a boca cortada e sangrando. Enquanto César tenta se recompor, Fátima, tomada pelo pânico, tentará se aproximar do marido para minimizar o estrago. Com voz trêmula, alegará que tudo não passou de um deslize, um momento de fraqueza que jamais se repetiria. Mas Afonso, ainda com o coração acelerado, não acreditará em uma única palavra. Mais tarde, já em casa, o clima será de pura tensão. Afonso, com expressão fechada, iniciará o acerto de contas. Ele revelará que não se trata apenas do beijo que viu naquele dia. Ele já vinha desconfiando de algo há muito tempo. Você achou que podia me enganar pelo resto da vida? Dirá, encarando-a com firmeza. Eu falei com a dona do apartamento, Fátima. Descobri que você mantém aquele lugar alugado desde que voltamos de Paris. Você nunca terminou com esse cara, não é? Fátima, tentando ganhar tempo, desviará o olhar. Afonso, implacável, revelará ainda mais informações. Soubera por sardinha que César passou meses na Europa justamente durante a lua de mel deles. A linha do tempo não deixava dúvidas. Me diz uma coisa, esse filho que você está esperando é meu? Questionará com a voz embargada. Fátima, sem um pingo de constrangimento, responderá: pode ser seu, mas também pode ser do César. Eu ainda não sei. O silêncio que se seguirá será cortante. Afonso respirará fundo, como se tentasse conter a explosão que sente por dentro. Então vocês estão juntos há mais tempo do que eu imaginava, concluirá ele. Eu estava me sentindo muito sozinha, responderá a vilã com um tom hipócrita, quase teatral. A paciência de Afonso se esgotará. Ele se aproximará rapidamente, agarrando Fátima pelos braços e chacoalhando-a, como se tentasse arrancar a verdade à força. Chega! Para de mentir! Acabou! Será que você não pode ser sincera pelo menos uma vez na vida? Fala a verdade! Por que você casou comigo? Sem mais disfarces, Fátima deixará cair a máscara. Com um olhar frio e direto dirá: por dinheiro. A confissão cairá como uma bomba no ambiente. Afonso recuará um passo, atônito, mas ela não parará por aí. Você tá me julgando porque para vocês tudo sempre foi fácil. Vocês nasceram cercados de luxo, nunca souberam o que é lutar para ter alguma coisa. Tem muita gente que se arranja com um casamento rico, e daí? Dirá, com uma frieza quase desafiadora. Vai dizer que eu não te fiz feliz?
Que não foi bom ter uma mulher disponível o tempo inteiro, sorrindo para tudo o que você queria? Cada um faz o que pode, Afonso. Afonso ficará boquiaberto com o descaramento dela. Mesmo desmascarada, Fátima seguirá se justificando. Eu me casei por dinheiro, sim, mas eu me esforcei para te fazer feliz. E por um lado, eu consegui, porque você só descobriu agora. Ou você acha que é fácil acordar às 4 da manhã para correr? Ou fingir que gosta das mesmas coisas que você? Eu me esforcei, Afonso. O cinismo dela aumentará a indignação dele. Mas Fátima não dará espaço para qualquer réplica. Não é justo eu sair dessa história toda sem uma recompensa. Eu ia te contar a verdade porque você é uma boa pessoa. Mas não se engana. Se eu tivesse o seu dinheiro, não ia dar nem bom dia para as pessoas. Eu só estava esperando mais 3 meses. Por causa daquela porcaria de pacto pré-nupcial que vocês me obrigaram a assinar. Afonso, sem palavras, sentirá o peso de cada frase como um golpe. A mulher que ele acreditava amar, e que dizia amá-lo, confessava sem nenhum arrependimento que tudo não passara de um plano calculado para se dar bem às custas dele. O silêncio que se instala será tão intenso quanto o estouro inicial da discussão. Mas, dessa vez, carregado de uma certeza cruel. Nada entre eles poderia ser reconstruído. Afonso, ainda atônito, ficará alguns segundos encarando Fátima como se tentasse reconhecê-la. Mas já não visse a mesma mulher que um dia acreditou amar. O olhar apaixonado de outrora dará lugar a um vazio gélido, e quando ele finalmente encontrar forças para falar, sua voz virá carregada de desprezo. Então era isso. Todo esse tempo, eu fui apenas um degrau para você subir. Fátima, sem demonstrar remorso, cruzará os braços e levantará o queixo, como quem assume a vitória. Eu não vou pedir desculpas. Fiz o que precisava. Se você quiser me chamar de interesseira, que chame. Mas não me venha com esse discurso de moral, porque no fundo todo mundo nesse seu mundo age assim. A diferença é que eu não escondo. O comentário inflamará ainda mais a raiva de Afonso. Ele se aproximará lentamente, com passos firmes, e dirá, olhando nos olhos dela: a diferença, Fátima, é que alguns de nós ainda têm caráter. Ela soltará uma risada curta, quase debochada. Caráter? Isso não paga conta, Afonso. As palavras dela ecoarão na sala como uma sentença. Afonso passará as mãos pelo rosto, tentando conter a fúria. Sabia que, se ficasse mais um minuto ali, poderia fazer algo de que se arrependesse. Arrume suas coisas, ordenará finalmente. Quero você fora da minha casa hoje. O tom frio e inegociável fará Fátima se virar bruscamente. Ah, claro! Vai me jogar na rua como um cachorro? Depois de tudo o que eu fiz por você? Dirá, se aproximando para encará-lo de perto. Não pense que vai ser assim tão fácil. Eu sei muita coisa sobre você e sobre a sua família. Afonso, inabalável, responderá sem hesitar. Pode falar o que quiser. Prefiro enfrentar qualquer consequência a continuar vivendo ao lado de alguém como você. O clima ficará pesado. E Fátima perceberá que, desta vez, ele não voltaria atrás. Ainda tentando se manter no controle, ela pegará a bolsa com movimentos bruscos e subirá para o quarto, batendo o salto no chão a cada passo, como se fosse um aviso de que não estava derrotada. Enquanto ela arruma as malas, Afonso ficará parado na sala, o olhar perdido no vazio. Flashbacks de momentos felizes, agora manchados pela revelação, passarão por sua mente. O casamento, as viagens, as conversas noturnas, tudo se desintegrava diante da verdade nua e crua. Pouco tempo depois, Fátima descerá com 2 malas. Sem olhar para trás, passará pela porta e desaparecerá na noite. O som da porta se fechando soará para Afonso como o ponto final de um capítulo doloroso da sua vida. Sozinho, ele deixará o corpo cair no sofá. O silêncio da casa será ensurdecedor. Pela primeira vez, ele sentirá que não perdeu apenas uma esposa, mas também uma parte de si mesmo, a parte que acreditava no amor verdadeiro. Afonso, sempre conhecido por sua postura serena e pelo cuidado quase exemplar com a saúde, receberá um golpe que mudará sua perspectiva sobre a vida. Em uma consulta de rotina, descobrirá que está com câncer. A notícia cairá como uma bomba no núcleo da família Reutemann, provocando choque e incredulidade. Mesmo abalado, o empresário não se permitirá mergulhar no desespero. Após o impacto inicial, começará imediatamente os preparativos para o tratamento,
organizando consultas e se informando sobre as etapas da quimioterapia. Porém, antes mesmo de iniciar a batalha contra a doença, decidirá resolver outro assunto que para ele é igualmente urgente: o destino de seu patrimônio. Poucos dias antes de se internar, Afonso irá até a casa de Celina, sua tia querida, para conversar sobre algo que exigiria coragem. Encontrará a dondoca no jardim, cuidando das flores, e, com um tom grave, pedirá que se sentem para falar de um assunto sério. Celina, percebendo a expressão do sobrinho, logo ficará apreensiva. "É sobre o meu testamento, tia", dirá Afonso, direto, mas com suavidade. A reação de Celina será imediata. Ela tentará mudar de assunto, dizendo que não queria nem ouvir aquela palavra, que ele ainda tinha muito para viver, e que esse tipo de conversa só traz mal agouro. Mas Afonso, determinado, explicará que quer evitar qualquer disputa caso algo lhe aconteça. "Eu preciso ter certeza de que tudo ficará como eu desejo. E o que eu quero, tia, é que todos os meus bens fiquem com a Solange, e com os filhos que a gente ainda vai ter", revelará, a voz embargada, mas carregada de firmeza. A confissão emocionará Celina. Ela sabia do amor que o sobrinho nutria por Solange, mas ouvir que ele planejava deixar todo o seu patrimônio para ela era algo que confirmava a profundidade desse sentimento. Com um suspiro resignado, acabará aceitando ajudá-lo como testemunha do documento, mesmo que o simples ato de assinar parecesse, para ela, um reconhecimento de uma possibilidade que preferia não considerar. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Quando o assunto parecia encerrado, Afonso surpreenderá novamente. Olhando para a tia com um sorriso suave, dirá: "Também quero deixar uma parte para você." Celina, espantada, reagirá no mesmo instante. "De jeito nenhum, Afonso. Primeiro, porque você vai se curar. E segundo, porque se você me deixar dinheiro, eu acabo gastando tudo. Você sabe como eu sou." Afonso rirá levemente, mas insistirá que não se trata de bens materiais apenas, e sim de gratidão. "Você sempre esteve por perto, tia. Quando eu penso no que é uma casa de verdade, no que é família, no que é lar, é isso aqui, é o que você me deu. Sempre me tratou como filho, mesmo quando não precisava." As palavras tocarão profundamente o coração de Celina, que, mesmo tentando manter a compostura, sentirá os olhos marejarem. Tentará desconversar, dizendo que só fez o que qualquer pessoa faria, mas Afonso não deixará barato. "Não, tia, nem todo mundo faria. Eu sei que a vida nem sempre foi fácil para você, mas ainda assim, você sempre abriu espaço, sempre cuidou de mim como se fosse seu próprio filho. Isso não tem preço. O momento será carregado de emoção." Celina, mesmo se esforçando para manter o otimismo, sentirá o peso de uma possível despedida. No entanto, também perceberá que, naquele instante, Afonso não estava se entregando, mas sim se organizando para viver com tranquilidade o que quer que viesse pela frente. Antes de se levantar para ir embora, Afonso segurará a mão da tia com força, como quem deseja transmitir coragem e receber de volta a mesma energia. "Tia, eu vou lutar, e quero que você lute comigo. Não é hora de tristeza. É hora de ter fé", afirmará, com um brilho decidido no olhar. Celina, tocada, prometerá estar ao lado dele em cada etapa, cuidando para que nada lhe falte e para que Solange também se sinta amparada. Quando Afonso se despedir, Celina ficará alguns instantes parada na varanda, olhando para o horizonte. Sentirá um misto de apreensão e orgulho. Apreensão por saber que o sobrinho enfrentaria uma batalha difícil. Orgulho por perceber que ele encarava a vida com coragem, generosidade e um amor genuíno por quem fazia parte de seu coração. No fundo, ela saberia que aquele momento não se tratava apenas de herança ou de bens, mas de um legado afetivo, algo que o dinheiro jamais poderia comprar. Nos dias que se seguiram, Afonso mergulhou de cabeça nos preparativos para o tratamento. Entre consultas, exames e conversas com especialistas, ele também encontrava tempo para estar com Solange. A companheira, ao receber a notícia, reagiu com um misto de choque e força inesperada. "Nós vamos passar por isso juntos", disse ela, segurando-lhe o rosto com as mãos. "Eu não vou deixar você se sentir sozinho nem por um minuto." Afonso sabia que a estrada seria árdua, mas o apoio de Solange e de Celina lhe dava a sensação de não estar enfrentando a tempestade sozinho. Mesmo assim, havia um peso silencioso sobre ele.
A reação que outros membros da família teriam ao saber sobre o testamento. Não tardou para que o assunto vazasse. Durante um almoço familiar, Odete, sempre afiada, lançou um comentário carregado de veneno. Fiquei sabendo que o nosso Afonso anda distribuindo sua fortuna como se fosse prêmio de loteria. Celina imediatamente interveio, tentando evitar um confronto. Mas Afonso não se intimidou. Não é distribuição, Odete, é planejamento, e minha decisão está tomada. O clima ficou pesado. Odete, com um sorriso frio, continuou. E por acaso eu estava incluída nessa sua generosidade seletiva? Não, respondeu Afonso, olhando diretamente nos olhos dela. Porque herança para mim é sobre quem construiu comigo, não sobre quem apenas aparece para colher. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Celina, que já conhecia as farpas de Odete, sentiu orgulho do sobrinho por não se curvar. Naquela noite, Afonso e Solange conversaram longamente sobre o futuro. Ela, embora emocionada, tentou manter o tom prático. Eu não quero que você gaste energia se preocupando com papéis e bens. Quero que concentre tudo na sua saúde. Eu sei, Sol. Mas cuidar disso me dá paz. Saber que aconteça o que acontecer, vocês estarão protegidos. Me deixa mais forte para lutar. Afonso não falava de forma fatalista. Pelo contrário, seu tom carregava determinação. Ele via o testamento não como um ponto final, mas como uma garantia de que poderia seguir em frente sem medos pendentes. Os dias que antecederam o início da quimioterapia foram de idas e vindas ao hospital, de mensagens de apoio de amigos e de momentos silenciosos, nos quais Afonso refletia sobre a vida. Lembrava-se da infância, das dificuldades, das vezes em que Celina, com um simples gesto, fazia com que ele se sentisse seguro. Numa tarde, antes de uma nova bateria de exames, ele voltou à casa da tia. Encontrou-a preparando um chá, e se sentaram na sala, como tantas outras vezes. Sabe, tia, começou ele com um leve sorriso. Acho que agora entendo melhor o que você sempre quis me ensinar. Que família é quem está com você quando ninguém mais está. Celina sorriu, emocionada. Eu não ensinei nada, Afonso. Só vivi. O tratamento começou. Os primeiros dias foram difíceis. O corpo reagindo aos medicamentos, a fadiga constante, a sensação de vulnerabilidade. Mas Afonso se manteve firme. Solange estava ao seu lado em cada sessão, e Celina, sempre que podia, levava algum mimo, uma sopa, um livro, uma história para distrair. Entre as sessões, Afonso continuava tocando seus negócios à distância, delegando responsabilidades, mas sem perder o controle. Alguns colegas tentaram convencê-lo a vender empresas e aproveitar a vida, mas ele não via sentido em abandonar algo que amava. Trabalhar me dá propósito, disse a Solange certa vez. E propósito também cura. O testamento, finalmente concluído, ficou guardado em um cofre no escritório de seu advogado. Afonso não comentou mais sobre o assunto, evitando alimentar tensões familiares. Mas Celina sabia. Aquele documento era mais do que um arranjo jurídico. Era uma declaração de amor e confiança. Um mês após o início do tratamento, a família se reuniu novamente, desta vez para o aniversário de Heleninha. O clima estava mais leve, e até Odete manteve as provocações sob controle. Durante o brinde, Celina ergueu sua taça e, olhando para o sobrinho, disse: Ao Afonso, que nos ensina que a verdadeira herança que deixamos são as marcas de afeto que espalhamos. Afonso, visivelmente tocado, sorriu e respondeu: E que essa seja a única herança que todos nós disputemos. Todos riram, e por um breve momento, a tensão que rondava a família pareceu desaparecer. Mas Afonso sabia que a batalha continuava, tanto contra a doença quanto contra as armadilhas emocionais que surgiam pelo caminho. Ao chegar em casa, naquela noite, sentou-se na varanda com Solange. O vento estava leve, e as luzes da cidade piscavam ao longe. Sabe, Sol, eu não tenho medo da morte. Tenho medo de não viver o suficiente para ver tudo o que ainda podemos construir. Ela segurou sua mão e respondeu com firmeza. Então vamos viver cada dia como se fosse um tijolo dessa construção. E quando você se curar, vamos olhar para trás e ver que valeu a pena. Afonso fechou os olhos por um instante, respirou fundo e sorriu. Não importava o que viria pela frente. Ele tinha amor, tinha apoio e, acima de tudo, tinha a certeza de que estava deixando um legado que não cabia em cofres ou escrituras. Era um legado de presença, cuidado e laços
que, mesmo diante da incerteza, se tornavam ainda mais fortes. Celina finalmente encontrará o momento perfeito para acertar as contas com Odete e fará isso com gosto. Depois de anos sendo subestimada, humilhada e tratada como uma coadjuvante na própria vida, ela terá a oportunidade de esfregar a verdade na cara da irmã. E de quebra, ainda ajudar quem Odete mais detesta, Raquel. Tudo começará após a queda de Raquel. Depois que Odete comprar a parte da irmã na sociedade da Paladar e, sem o menor pudor, liquidar a empresa, a vida de Raquel desmoronará. De empresária respeitada, ela passará a enfrentar dificuldades financeiras severas. A injustiça mexerá profundamente com Celina. Embora já não fosse sócia de Raquel, ela não suportará vê-la nessa situação, principalmente sabendo que tudo foi causado em grande parte pelas manobras frias e calculistas de Odete. Movida por um misto de compaixão e rebeldia, Celina tomará uma decisão ousada. Comprará, com seu próprio dinheiro, a casa que havia sido a sede da Paladar, a mesma que Odete havia arrancado dela, e dará de presente para Raquel. O gesto será não apenas uma ajuda para a ex-sócia, mas também um ato de afronta direta à irmã. O clima entre as duas explodirá quando Odete, curiosa e incomodada com a ausência da irmã em um momento importante para ela, questionar onde Celina havia se metido. Com um olhar frio e uma pontada de satisfação, Celina responderá sem rodeios. Não é da sua conta, Odete, mas eu vou falar por puro prazer. Eu estava na casa da Raquel. A resposta deixará Odete imediatamente em alerta. Com o sarcasmo habitual, ela reagirá. Realmente você e a Heleninha têm uma atração pelo abismo. O que é que você foi fazer na casa dessa mulherzinha, Celina? Celina, sem se abalar, deixará o veneno escorrer pelas palavras. Eu fui devolver a dignidade que você tentou arrancar dela. Comprei a casa que era da minha empresa, a mesma que você me obrigou a vender, e dei de volta para a Raquel. Eu não te devo explicação alguma sobre isso, e muito menos me interessa a sua opinião. Mas preferi contar logo, para depois você não me acusar de agir pelas sombras. Odete rirá com aquele tom que mistura deboche e desprezo. Nossa, Celina, parabéns, tô quase batendo palmas para você. Seu esforço em ficar mais pobre a cada dia está batendo recorde. Celina não deixará barato. Com um sorriso que demonstra que a vitória, mesmo pequena, foi saborosa, ela retrucará. Você sempre com uma palavra gentil, não é, Odete? Mas não se preocupe. Não fiz isso para impressionar você. Só te peço que não conte nada para a Heleninha. Odete, percebendo que não conseguirá reverter a situação naquele instante, se limitará a lançar um olhar de desprezo antes de virar as costas. Mas por dentro, a vilã estará furiosa. A ideia de Celina ter usado seu próprio dinheiro para beneficiar Raquel será para ela quase uma traição pessoal. Para Celina, no entanto, a sensação será de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, ela terá agido de acordo com a própria consciência, sem se deixar intimidar pela sombra da irmã. E, acima de tudo, terá ajudado alguém que realmente merecia. A notícia, é claro, não ficará restrita às paredes da casa de Odete. Raquel, emocionada e ainda surpresa com o gesto, agradecerá repetidas vezes, deixando claro que aquele presente não era apenas um imóvel, mas uma chance real de recomeçar. Celina, eu não sei como te agradecer. Isso é mais do que eu poderia imaginar, dirá Raquel com a voz embargada. Não precisa agradecer, Raquel. Isso é mais por mim do que por você. Cansei de viver na sombra da Odete, cansei de ver gente boa sendo esmagada por causa de dinheiro e poder. Enquanto isso, Odete começará a maquinar como reverter o jogo. A vilã não suporta perder o controle, muito menos ser desafiada de forma tão explícita. Mas por mais que tente, a transação já estará feita, e a casa, agora, pertencerá oficialmente a Raquel. Esse será apenas mais um capítulo na guerra silenciosa e, às vezes, escancarada entre as duas irmãs. Mas, desta vez, Celina terá provado que, quando quer, sabe jogar com as mesmas armas que a irmã, e ainda sair por cima. Nos dias seguintes, o clima entre Celina e Odete ficará ainda mais pesado. Dentro da mansão, o silêncio carregado de tensão será interrompido apenas por alfinetadas sutis, e às vezes, nem tão sutis assim. Odete, embora tentasse manter a pose, não conseguirá esconder a irritação por ver a irmã agir de forma independente e, pior ainda, usar o próprio dinheiro para desafiar sua autoridade moral e familiar.
Durante um café da manhã tenso, Odete decidirá provocar. Como está a sua investidura filantrópica, Celina? Espero que a sua nova amiga esteja cuidando bem da casa que você praticamente jogou no colo dela. Celina erguerá os olhos, tranquila, mas com uma firmeza que deixará claro que não recuaria. Raquel está muito bem. E sim, está cuidando da casa. Talvez melhor do que você cuidaria de qualquer coisa que não pudesse transformar em lucro